Nesse vídeo tutorial, você vai aprender a desenhar com o Flash. Você vai ver quais são as ferramentas essenciais, teclas de atalho, dicas e técnicas. Vamos lá, vamos começar. Abra o Flash. Caso você ainda não tenha instalado o Flash, veja o vídeo anterior em que eu ensino a você obtê-lo de forma gratuita, a versão original. Clique em Create New Flash Document. Provavelmente a sua interface vai estar padrão, não vai estar como a minha. Então, primeiramente, o primeiro passo, vamos configurar a interface. Eu vou fechar aqui todos os panels. Vou deixar a interface limpa. Para você deixar igual, vá nessas barras pretas de cada painel, clique nesse ícone e clique em Close Panel, para você ficar com a interface assim. A barra de ferramentas, a timeline e o canvas. Agora vá em Window, vá em Properties. Esse aqui é super importante. Se não tiver aqui embaixo, você pode ir no canto superior esquerdo da barra e tá vendo? Você pode arrastá-la e encaixá-la em qualquer lugar. Então eu vou deixar encaixado aqui. Para você desencaixar, arraste para baixo até aparecer um retângulo preto ao redor, tá vendo? Vai em Window, Library. Se ela não tiver aqui também, simplesmente arraste para o canto. Window, Design Panels, Align, Window, Design Panels, Color Mixer. Mais uma vez, digamos que apareça aqui para você. Vá do lado do nome Color Mixer até aparecer esse ponteiro aqui de várias setas e simplesmente arraste para onde você quiser encaixar. Eu vou puxar para cá, porque é prático, você pode pôr onde você quiser. Design Panels, Color Swatches. Vou colocar o Color Mixer em cima. Vou puxar esse aqui para cima. Design Panels, Info. Eu vou deixar aqui, se o teu tiver aqui, você arrasta. Design Panels, Transform. Mais algum? Não quero mais nenhum nesse momento, então vai aqui agora um Window novamente. Save Panel Layout, para salvar esse layout aqui da interface para você. Digite seu nome ou qualquer, por exemplo, meu layout. Pronto, está salvo. Agora, toda vez que você abrir e fechar o Flash, você vai ter essa interface. Agora, você deve estar com o documento padrão, clique aqui embaixo em Properties, aqui você pode redimensionar então o tamanho do documento. Essa é a primeira dica. Digite 1920 por 1080, por exemplo. Ok. Barra de espaço, está vendo que parece essa mãozinha? Ou clique aqui no lado, na barra de ferramentas, nessa mão, você pode ver que é o H. Daí o H deixa a mão sempre ativa. Ou você pode apertar, por exemplo, a seta novamente aqui, e barra de espaço para a mãozinha temporariamente. Com a mãozinha, se você segurar o botão esquerdo do mouse, você faz esse arrastamento do canvas, da área de desenho, tá vendo? Antes de começar a ver a parte do desenho, vamos também configurar umas teclas de atalho. Vai em Edit, Keyboard Shortcuts. Clique aqui ó, em Duplicate Set para duplicar e digite o nome que você quiser. Então, por exemplo, minhas teclas atalho, ou o seu nome, ou qualquer nome que você quiser. Pronto, está aqui. Agora você vai em Modify, Transform, Flip Vertical. Clique no mais. Você vai apertar Ctrl Shift F. Se você quiser, você não precisa mudar essas teclas. Você sempre pode ir no menu com o mouse e apertá-los. Mas como essas operações são muito comuns, é legal ter uma tecla de atalho. Clique em Flip Horizontal, aperte o mais aqui para adicionar uma nova tecla de atalho e aperte Ctrl F. Aperte Change e aperte Reassign. Vá aqui agora aqui em cima em Drawing Tools, tá vendo? Commands, Drawing Tools. Aqui em laço, você vai apertar aqui onde está o L e vai digitar N, só N. Change, Reassign. Aqui em Line, você vai apertar mais L. Change, porque por alguma razão o Flash vem com o laço, com a tecla L e a linha com N. Só que você usa muito mais a linha do que o laço e faz muito mais sentido ter a linha como L, que você sabe L, linha, line. E as outras teclas de atalhos nós podemos deixar como padrão. Agora aperte OK, pronto. Quando anteriormente eu disse que toda edição vetorial no Flash é flexível, eu quero dizer o seguinte. Então, por exemplo, escolha esse quadrado, retângulo, ou acostume-se, aperte R. Se eu apertar V agora para ser a ferramenta de seleção e maleabilidade vetorial, passe o mouse em qualquer lugar do desenho e você veja que aparece uma curva, tá vendo?
Quer dizer, então, aqui que é manipulação de curva. Ó, então, a qualquer momento, você pode distorcer essa curva. Já preste muita atenção nisso, porque isso aqui é o primeiro item mais importante do desenho do Flash. Quando você passa o mouse e tem o ícone de curva, é flexibilização de curva, ok? Para cima e para qualquer dos lados. Quando você agora tem esse ângulo reto, né, essa esquina, essa quina, ou esse canto, você está manipulando um ponto vetorial diretamente. E esse ponto é um ângulo reto, tá vendo? Aqui, então, a curva, o ângulo reto. Esse é o segundo ponto mais importante na edição de desenho do Flash. Agora, enquanto você está numa curva, segure a tecla Ctrl e arraste. Você acabou de adicionar um novo ponto vetorial. Agora você tem duas curvas entre esse novo ponto vetorial e os outros pontos vetoriais. Está aqui, ó. Então eu posso manipular esse ponto. Agora, puxe as curvas para fora, por exemplo, e arraste esse ponto vetorial até ele formar uma curva novamente. Está aqui. Se você escolher, inclusive, aqui o imã, que é snapping, ou ferramenta de encaixe em português, vai chegar um ponto que ele vai dar um encaixe aqui numa região, e aquele teu ângulo reto, aquele teu ponto vetorial se tornou uma curva. Você fez o quê? Você fez uma mesclagem entre duas curvas e aquele ponto vetorial central. É como se aquele ponto central tivesse sido removido. Mais uma vez, tem uma curva, tá? Segura Ctrl, arrasta para criar um ponto vetorial. Agora, você pode arrastar, considerando que o snapping está ativo, que é esse imã, arraste esse ponto vetorial até ele dar um snapping, e a partir disso aquele ponto vetorial foi removido. Isso acontece muito quando você estiver criando artes para você remover aquele ponto. Uma outra forma de remover aquele ponto, então, segurei Ctrl, adicionei o ponto aqui novamente, tá? Você aperta A ou ferramenta de subseleção. Agora você vai poder editar a curva propriamente dita. Tá difícil de ver, eu vou apertar Z para dar um zoom, vou apertar A de novo. Ó, tá vendo que tem um quadrado ali? Aquele quadrado é um ponto vetorial. É exatamente o que eu te mostrei da Pen Tool, do Inkscape e outros programas vetoriais. Você sempre vê os pontos vetoriais. A diferença é que o Flash deixa isso escondido para você e você só manipula se você quiser. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aquele ponto vetorial tá aqui. Se eu vier nesse ponto e selecionar ele com o A, né, que é a ferramenta de subseleção, aqui, ou aperta a tecla A, apertei Delete, eu removi aquele ponto. A mesma coisa aqui. Só que pensa, como seria chato você ficar manipulando dessa forma? E para mim é justamente por isso que eu considero o Illustrator chato. Claro que essa é a minha opinião. E eu prefiro o Flash porque é por causa dessa flexibilidade. Mas tem vezes, agora também não se iluda, tem vezes que você vai precisar ou vai acabar usando a Pen Tool no Flash, porque o Flash também tem a Pen Tool. Por exemplo, para criar um shape mais complexo como esse, um shape no caso é uma forma, é muito mais fácil usar a Pen Tool e depois chegar aqui e manipular os pontos por conta. Vamos agora para as operações booleanas. O que é uma operação booleana? Por exemplo, vamos que eu tenho esse quadrado aqui, tá? Agora, eu quero criar um círculo no meio dele, ou remover um círculo no meio dele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta de círculo e vou desenhar aqui no meio. Agora eu vou apertar V para a ferramenta de seleção, que é essa aqui, a ferramenta que você vai mais usar, porque é onde você maleia os objetos. Vou selecionar aqui, está removido. Agora a operação booleana de adição. Vou adicionar um outro círculo. Se eu apertar V e arrastar, olha o que vai acontecer. Ele vai novamente fazer a operação de remoção. Por quê? Porque quando você tem stroke, ou seja, o contorno, você pode apertar no contorno, dar 2 cliques para ele selecionar apenas o contorno, ou clica uma vez, remove esse contorno interno. Só que agora olha o que aconteceu. Eu fiz uma operação booleana de adição. Então o contorno delinea até onde vai a operação, entendeu? Como eu removi aquele contorno, essa forma que eu tinha adicionado aqui se fundiu com essa outra forma. Foi uma operação booleana de adição. Se eu tivesse mantido aquele contorno, seria uma operação booleana de remoção. Eu removi esse canto.
Agora, como eu posso simular uma operação booleana de interseção, que é normalmente quando você tem duas formas, você remove o meio delas. Eu vou clicar na linha, ou L, vou deixar o imã de encaixe ativo e vou apertar aqui. Tá vendo que tem um círculo que acompanha o mouse? Isso quer dizer que a ferramenta de encaixe, né, o imã ou o snapping, está ativo. Você não consegue mais ter um movimento 100% livre, é um movimento angular, porque ele está se encaixando em ângulos retos. Se você quiser mais liberdade, você desativa o imã, mas nesse caso eu quero o imã, vou começar dessa ponta, vou até aqui. Encaixei, vou apertar V, vou fazer, por exemplo, um arco aqui. E agora com o V eu vou deletar aqui no meio. Acabei de criar uma interseção. Porém, a operação, digamos, master aqui que aconteceu foi uma remoção booleana. Se eu quiser que essas formas se juntem, eu tenho que selecionar tudo e arrastar elas por conta aqui, tá vendo? Então, arrasta tudo e aqui. Outra forma é a remoção a qualquer momento de qualquer pedaço de todas as suas formas geométricas. Então, por exemplo, eu vou desenhar com o mouse aqui. Olha isso, eu removi um pedaço dessa pintura. E esse pedaço é também uma forma geométrica. Ó, a própria cor se expande, dependendo do lado que você puxa, ela é apagada ou removida. Eu posso continuar expandindo. E esse pedaço aqui também é maleavelmente um vetor maleável Smart Sketch. E eu posso continuar deletando, manuseando pedacinhos. Eu posso inclusive pegar aqui o Lasso Tool, fazer uma forma bem aleatória e apertar Delete. Tá vendo? Então mesmo com a Lasso Tool, por exemplo, você não precisa usar necessariamente o mouse e fazer sempre formas retangulares. Você pode fazer a forma que você quiser. Por exemplo, agora eu posso vir aqui, criar um outro delineamento, apertar V. Olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer uma remoção booleana, né, uma remoção vetorial, fazendo qual a área que eu quero remover com a Line Tool. Agora eu vou apertar V. Olha isso. Não existe nada igual no mercado. Isso aqui é uma tecnologia de 27 anos que continua sendo única. Vamos lá, mais ferramentas. Digamos que você tem esse retângulo, eu removi aqui o delineamento, né, stroke, e eu quero expandi-lo, né, eu quero distorcer esse aqui. Tá? Acabei de distorcer, né, eu fiz uma distorção angular. Tem uma outra forma fácil também, ao invés de fazer ponto a ponto vetorial? Sim. Clique, por exemplo, nele e aperte Q. Q é a ferramenta de Free Transformation, ou transformação livre. Só que o Q, considerando que o Q esteja ativo, permite então que você redimensione. Se você segurar Shift, você redimensiona com as proporções mantidas. Você pode redimensionar em cada ponto aqui. Se você vier aqui no canto, tá vendo que tem agora um ícone um pouco diferente, preto? É o que se chama de Skew. É uma distorção angular, tá? Ou, se eu vier no canto, eu posso também rotacionar. E você pode mudar o ponto de ancoragem. Você vai agora rotacionar, redimensionar e distorcer ao redor daquele eixo. Se o eixo padrão é o central, e inclusive tem snapping para fazer central, você pode escolher qualquer eixo. Então, tá vendo aqui? Ele vai rotacionar agora ao redor daquele eixo. K é o balde de pintura, por exemplo, eu posso escolher outra cor aqui, ele já pintou, mas se eu não tiver com aquela parte selecionada, tiver nada selecionado, eu aperto K para escolher o balde, escolho outra cor e pinto. Em português, no caso, tinta é sempre tinta, mas em inglês você tem duas palavras, você tem paint e você tem ink. Ink normalmente é aquela tinta preta de caneta. Olha o que aconteceu. Eu acabei de adicionar, vamos escolher uma outra cor mais visível aqui, por exemplo, vermelho. Eu acabei de adicionar delineamento para aquela forma. Mas tem que ser a cor que está na linha, tá vendo? Onde, ó, essa é uma outra diferença aqui do Flash. Você tem a cor de linha e a cor de preenchimento. Cor de linha, cor de preenchimento. Preste sempre muita atenção nisso. Esse balde Ink Bottle, né? Esse balde de tinta de caneta, usa a cor de delineamento. Esse balde, o balde de tinta normal, né, que a gente conhece em português tinta, usa a cor de preenchimento. Então eu vou usar esse aqui, agora eu vou mudar para vermelho. Olha lá, tá vendo? Ele já mudou para vermelho, inclusive. Já que estamos no assunto do contorno ou delineamento, como é que nós podemos expandir? Porque tá vendo que nesse momento, se eu der um zoom aqui, tá bem fininho esse delineamento. É simples. Clique numa das linhas, ou num pedaço da linha, ou enfim, ou aperte ou dá dois cliques no delineamento para selecionar ele todo.
E aqui embaixo, tá vendo em Properties? Tá escrito 1. Se eu digitar 4, ele aumentou o tamanho do stroke. Se eu digitar 12, olha o que acontece. Ele não vai permitir, tem que ser até 10. 10, tá vendo ali? Tá bem grosso. Agora, digamos que, ó, eu estou maleando isso aqui e está movendo toda a forma, porque isso é esperado. O vermelho é apenas o delineamento e o preenchimento é verde. Mas se eu quiser movimentar para fora o delineamento, então mais uma vez, 2 cliques para selecionar tudo, Modify, Shape, Convert Lines to Fill. Agora, as linhas têm seus próprios pontos vetoriais, tá vendo? O delineamento não é mais um simples delineamento. Ele é um objeto preenchido ao redor daquele objeto preenchido. Então vou clicar para fora para desselecionar ele. Vou pegar o balde de tinta de caneta e vou escolher uma outra cor aleatória aqui, um roxo. Olha o que acontece. Agora aquele que era delineamento tem o seu próprio delineamento. O que são símbolos? Os símbolos são essenciais principalmente no coração de animação do Flash. Mas mesmo que você use só para desenho, para arte conceitual, eles são importantes para você criar elementos reutilizáveis. Então desenhe aqui uma arte vetorial. Por enquanto, se você selecionar isso aqui e apertar Ctrl D, você vai duplicar, arrasta. Agora se eu modificar isso aqui, só esse shape foi modificado, o outro se manteve intacto. Mas e se isso aqui, por exemplo, fosse um pedaço de um chão de um jogo, né? Uns tiles, né? Pode ser uma caixa, enfim. E eu quisesse replicar para criar um design, uma ideia de level, mas toda vez eu vou ter que alterar uma por uma, bom, aí que entra o papel dos symbols. Vou deletar tudo e vou selecionar só essa. É importante que, por exemplo, se eu selecionar só isso aqui vai ser considerado. Então, porque lembre-se que tudo pode ser maleável e ser subselecionado. Então eu vou selecionar tudo, e agora eu posso vir aqui em Modify, Convert to Symbol, ou apertar F8, Convert to Symbol. Caixa. Agora, por que eu falei para você deixar visível a questão da library aqui no lado? Porque se você criar os símbolos, você sempre vai poder tê-los acessível aqui. Agora se eu vier aqui, ó, caixa, arrasto, está aqui. O símbolo tem essa visão diferente, que tá vendo que tem meio que uma cruz aqui, um sinal de mais. Ele tem um contorno azul bem fino e tem esse símbolo de central aqui que representa o anchor point dele. Se você tentar editá-lo, você não vai mais conseguir. Pode ser bastante frustrante se você não conhece isso, mas basta dar 2 cliques. E agora você tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó. Essa parte aqui de cima, tá vendo aqui? Quer dizer que você estava na cena 1 e agora você está dentro do símbolo caixa. A coisa interessante é que símbolo pode ter símbolo dentro de símbolo e assim sucessivamente. E você pode criar esses elementos reutilizáveis. Agora sim, agora eu estou dentro do símbolo, tá vendo? Eu estou dentro da caixa. Inclusive o resto da interface fica esmaecida, um branco claro. E olha o que acontece. Como aquilo ali já era um símbolo que eu tinha... Ele já está sendo refletido naquela instância do símbolo. Então, adicionei aqui, vou sair. Posso clicar 2 vezes para fora, clico 2 vezes para entrar no símbolo, clico 2 vezes para fora para sair do símbolo. Está aqui. Mas e se eu quiser agora reutilizar esse símbolo, mas eu quero criar uma instância separada dele e poder alterá-lo, mas sem alterar essas instâncias? Simples, vem aqui na library, na biblioteca, clique com o botão direito, duplicate. Nova caixa. Agora eu posso arrastar essa nova caixa e vou criar ela, por exemplo, eu vou selecionar outra cor. Veja que aqueles outros símbolos não foram afetados, porque eles ainda são caixa, mas essa aqui é a nova caixa. Então, tá aqui. E se eu quiser agora editar os elementos individuais desse símbolo, mas sem entrar no símbolo para afetar o símbolo? Eu quero reutilizar isso aqui como elementos vetoriais sem depender desse símbolo. Bom, selecione o símbolo, vai Modify, Break Apart, ou quebrar em partes, ou simplesmente aperte Ctrl B. Agora eu posso editar isso aqui livremente e não afeta mais o símbolo, porque se eu vier aqui no símbolo nova caixa, ele ainda existe. O que eu fiz foi o seguinte, eu falei para o Flash, pega os elementos que estão dentro desse símbolo, tire para fora dele, mas mantenha os que estão ainda no símbolo, ou simplesmente copie e cole para fora desse símbolo, mantendo o símbolo inafetado. E foi isso que aconteceu. Agora eu posso selecionar esse aqui, apertar F8 e criar uma nova caixa, por exemplo. Pronto, é seu próprio símbolo aqui agora. Quais são as vantagens então do símbolo? Criar elementos reutilizáveis, criar elementos que você altere uma vez e todas as cópias
repliquem sem você precisar alterar de novo as cópias. Criar uma biblioteca de elementos, principalmente para animação, principalmente para composições. O último elemento fundamental para aprender a desenho no Flash são os layers, as camadas. Como qualquer programa que também tem layers. Os layers, então, a funcionalidade é a mesma de como todo outro programa que tem layers. Então, por exemplo, nesse momento está tudo no mesmo layer, tudo na mesma camada. E se eu quiser, por exemplo, adicionar profundidade, eu posso vir aqui e criar um novo layer. Está vendo? Layer 2, Layer 1. Posso ocultar o Layer 2. Agora eu vou vir aqui no layer 2 e desenhei. O Layer 1 está por baixo e o 2 por cima. Mas eu posso reordenar, posso adicionar um nome para ficar fácil de organizar minha cena, posso ocultar e visualizar a qualquer momento. Posso travar para edição, assim eu não posso, mesmo que eu tente, eu não vou mais conseguir editar o Layer 1, assim que eu remover o cadeado. E mais importante é que o Layer permite que você adicione transparência. Então, por exemplo, o Layer 2 está por cima, tá vendo? Tem essa cor vermelha aqui. Se eu vier aqui na tinta de preenchimento, ela está vermelha. Eu posso agora aqui no Alpha, colocar 50 de transparência. Ó, agora está um elemento transparente. Vou colocar 80%, por exemplo, para ficar... Ó, tá vendo ali, ó, tá transparente. Isso é possível com os layers, porque é o layer que está debaixo dessa transparência. Se não tiver nada embaixo, obviamente não vai aparecer transparência. Tem que estar transparente em cima de alguma coisa. Então tá aqui. Essa é uma outra dica aqui, que além da sobreposição de layers, a transparência aqui a transparência da cor no alpha. E essas são as técnicas e ferramentas essenciais de desenho no Flash. E no próximo vídeo nós vamos desenhar algo juntos.